Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Pizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 13 de novembro de 2015, terça-feira, com jeito de segunda, né? A gente está vindo do feriado de finados. E, enfim, primeiro dia útil, então, do mês de novembro, e esse mês começou agitado. Hoje a gente vai ter certamente um farol longo, porque tem muita coisa para comentar, então preparem-se. Vamos aqui as movimentações do nosso mercado. De cara, a gente vê que o índice fez uma bela barra de alta. Na verdade, foi a maior alta do ano, com 4,76% de alta. E essa barra pode ser entendida como a barra de ignição dentro do movimento dos preços, para quem conhece os termos utilizados pelo método Pizzi. É uma sinalização bem importante de alta e eu explico por quê. O último movimento mais significativo que o índice havia feito havia sido um rompimento baixista, né? O índice da metade de outubro em diante ficou andando de lado, né? Até que no dia 29 rompeu este fundo e essa pequena consolidação, né? Indicando uma movimentação de queda. Esse zigue-zague descendente é um pivô de baixo. No entanto, se repararem bem, a movimentação predominante aqui é uma movimentação lateral entre essa zona de resistência por volta dos 49.500 pontos e essa zona de suporte dos 44.000 pontos. Então, a gente tem uma movimentação lateral. Pivôs dentro de movimentos laterais não tendem a criar uma tendência. Eles só levam os preços para os extremos da congestão até que a gente consiga ter o rompimento, daí sim, aquele pivô que desenvolveu esse movimento que deve ser levado em consideração. Tá? Então, não era um sinal muito forte de queda, primeiro porque é um pivô dentro de uma congestão, tá? E segundo porque a média de 21 períodos ainda estava virada para cima, o que era algo incômodo, mas o movimento sinalizava uma queda em busca de suporte. Tá? Tecnicamente a gente poderia operar dessa forma. Tá? Na sexta-feira a gente teve um candle de indecisão, que não mudou em nada o cenário, tá? Não mudou em nada o cenário, e hoje o mercado iniciou o dia com um movimento de alta, que não foi assim tão absurdo no início do pregão, né? Ainda condizia com a possibilidade desse movimento de alta ser meramente um pullback para testar esse fundo rompido e voltar a cair. Claro que a gente dependeria da avaliação do candle que viesse a formar, né? Mas a partir da abertura do mercado americano, nosso mercado deu uma bela guinada para cima, rompendo inclusive um primeiro movimento intraday e desencadeou esse forte movimento de alta. Observação, o mercado americano agora está regido pelo horário de verão lá dos Estados Unidos. Então a nossa diferença de horário agora são de 3 horas. O mercado americano antes estava abrindo às 11h30 horário Brasília. Tá? Agora está abrindo meio-dia e meio. Tá? Bom, o que acontece com esse candle aqui? Essa é uma típica barra de ignição. Tá? O mercado fez uma sensação que ia para um lado e o mercado foi para o lado oposto, com muito mais intensidade, muito mais volume e se realinhando até com uma expectativa, talvez particular minha, mas corroborada pela média móvel de 21 períodos, de alta. Na verdade, a gente também tem a expectativa do último trimestre do ano, que tende a ser o mais altista. Outubro geralmente é um mês meio complicado, muitas vezes que inicia numa forte queda e termina em recuperação, tá? Mas dessa vez não foi o caso. Mas a partir de outubro o mercado entra num período virtuoso, né, do último trimestre. E nossa expectativa era de alta. Tá? Esse candle, esse rompimento ia na direção contrária. O candle de hoje recoloca o mercado numa rota altista. Consegue romper a média móvel de 21 períodos, né, fecha na máxima com bom volume. Então a estratégia seria operar na operação dessa máxima, com o stop abaixo dessa mínima. Essa resistência aqui deve ser testada e talvez até rompida, tendo daí como próximo alvo a média móvel de 200. Eu fico bem otimista com o candle de hoje. Tá? Mais uma vez eu vejo um sinal que me faz acreditar que o mercado não virá abaixo dos 44.000 pontos. Tá? Inclusive essa barra aqui me lembra muito a barra que nós tivemos no dia 2 de outubro, exato, que levou essa movimentação altista. Então eu espero que isso se repita.
No intraday, vamos olhar aqui o mini índice, a gente teve uma abertura em gap de alta, o mercado subiu um pouco, meio arrastado, depois marcou um topo. Não estava com uma cara tão bonita a princípio, porque reparem, a gente estava testando uma zona de resistência importante do fundão que foi rompido e também dessa zona aqui que cria resistência. Tá? A média móvel de 200 vinha por cima, pesando, né, em cima do nosso mercado, mas a partir do meio de mês teve esse rompimento importante, que gerou compra, e a partir desse fechamento o mercado subiu a mais de 1.500 pontos, sem gerar stop nem pela média móvel de 9, nem pelo hello. Então foi uma boa operação de primeiro movimento, tá? E que rompeu todas as resistências intermediárias que a gente tinha. Tá? Esta aqui e esta aqui. Tá? Então, o que se espera é que o mercado venha testar o topo do dia 23, por volta dos 49.500 pontos. Então, aqui é bem possível que entre uma pressão vendedora e o mercado respire um pouco, mas eu acredito que essa região vai ser rompida. Tá? Então, a expectativa para o pregão de amanhã ainda é de alta, mas a gente deve estar próximo de alguma certa consolidação entre aí, porque o mercado ficou um pouco esticado. Tá? Mas a mensagem no prazo maior para mim é de alta importante a partir desse candle de hoje. Tá? O mercado americano, ontem, segunda-feira, enquanto nós curtíamos um feriado, o mercado americano operou em alta e ignorou esses dois candles de baixa, né? Engolfou eles praticamente, e foi uma sinalização de retomada do movimento de alta, como era esperado, né? Em busca aqui do topo histórico, tanto no gráfico do Dow Jones quanto no gráfico do S&P 500 futuro, que está mais próximo, inclusive, do seu topo histórico. Expectativa de manutenção no movimento de alta. O dólar, e vale lembrar, o dólar na sexta-feira, o vencimento X morreu e agora a gente opera o vencimento Z. Tá? Então aqui a gente está com o gráfico perpétuo do dólar. Mas quando a gente opera o DOL Z15 ou WDO Z15. A gente teve um dia de queda no dólar, que flerta com rompimento de suporte, mas a gente na minha leitura, a gente ainda não saiu dessa congestão, dessa consolidação, as bandas ainda estão estreitas, a gente ainda aguarda o rompimento, mas se tiver um fechamento abaixo dessas mínimas aqui, o dólar, que tem um viés mais baixista, sinalizaria novamente venda. Tá? A vez que o dólar sinalizou a venda foi nesse rompimento aqui, e num menor grau neste candle aqui, como a gente chegou a conversar. Agora seria o próximo passo seria o rompimento desse patamar. Tá? Se a gente fosse olhar o WDO Z15, que está aqui, a gente ainda não rompeu esse fundo aqui. Tá? A gente ainda está testando aquele patamar de suporte. No intraday, o dia de hoje gerou uma venda para o primeiro movimento, tá? E essa operação fluiu até o suporte esperado, que era a mínima existente do contrato Z. Foi para ali que o mercado sentiu suporte, então agora a gente ajusta esse patamar para cá. A gente teve um belo movimento de queda, foi mais de 73 pontos. Também foi uma boa operação. No método Leandro, na verdade, a gente acabou aproveitando muito pouco desse movimento, porque a RP era curtinha, depois bateu no ponto de entrada, a gente teve que encerrar. Mas para quem quis carregar a operação pela média móvel de 9, ou pelo high-low, por exemplo, deu para carregar bastante esse trade. Tá? Bom, o dólar está com cara de prosseguir no movimento de queda, mas a gente não pode ignorar o fato de que o dólar bateu num suporte, tanto do gráfico diário quanto do gráfico intradiário, então pode haver alguma recuperação. Mas se houver o rompimento da mínima de hoje no pregão de amanhã, eu acho que o cenário é bem favorável a esse rompimento e provavelmente pode daria então uma boa operação na ponta vendedora. Tá? O juro sofreu uma pressãozinha vendedora hoje, mas segue andando de lado, as bandas seguem se estreitando, não há sinal para a operação. Para baixo a gente poderia ter o rompimento, se tivesse o rompimento desses fundos aqui seria um bom sinal de venda, e para cima ou o rompimento desse topo com uma barra de ignição, provavelmente os dois juntos. Tá? Então, por enquanto, o juro não sinaliza nada. Indo para as ações, a Vale até subiu um pouco frente ao mercado, subiu 2,64%, e testa aqui o fundo anterior rompido, que funciona como resistência. Tá? Não vejo nada a ser feito no gráfico da Vale, até acredito que ela vai manter esse movimento de alta. A resistência principal está lá em cima, junto com a média móvel de 200 próximos de 16,30, em cima dessa zona que a Vale começa a ficar interessante no prazo maior. No intraday,
A Vale foi segurada na maior parte do pregão pelo topo da abertura, pela média móvel de 200, e por esse fundo foi rompido. No finalzinho do pregão conseguiu romper, tá? E agora, simetricamente, há um espaço bem amplo para a Vale desenvolver um movimento de alta. Então, é um papel que nos interessa no trade, porque entrou numa zona bacana. Se a gente tiver algum setup legal na quarta-feira para gerar uma compra, tá? Simetricamente, a gente tem um belo espaço para o papel fluir sem grandes obstáculos. Tá? A Petrobras, lembra que eu mencionava da possível cunha, que a gente só podia ficar altíssimo na Petrobras se essa LTB fosse rompida, com que trouxesse os preços para cima da média móvel de 21 períodos com bom volume? Bom, a gente tem tudo isso daí. Tá? Então, eu já vejo possibilidade para operar a Petrobras na compra, vejo isso como um candle de ignição, superação da máxima, seria a entrada que estou abaixo da mínima, e o alvo imediato seria a faixa aqui dos R$9 no topo anterior. Tá? Perceba que a média de 20 períodos se manteve ascendente o tempo inteiro. PTR3 também mostra força, só que até mais força, subiu 12,5%, só que o stop aqui é mais caro, a gente fica muito próximo de uma zona de resistência que é significativa pela conjuntura aqui do topo e da média móvel de 200, então eu preferiria realmente operações da PTR4. O setor bancário, a gente sabe que o Bradesco estava em cima de um suporte, inclusive um suporte de longo prazo, a gente for olhar o gráfico semanal, mas não mostrava reação ainda. O candle de hoje é uma reação, mostra uma barra sólida com bom volume que está se afastando da zona de suporte. Não é uma barra de ignição muito boa, porque a gente está ali próximo da média móvel de 20 períodos, mas tem boas chances, e pelo cenário como um todo, a posição, a Bradesco iniciar um movimento de alta a partir daí. Tá? A máxima de hoje for superada, e também a gente poderia ficar atento a esses topos aqui, se forem rompidos, as chances da Bradesco voltar aqui para os 25 são bem significativas. Tá? Itaú é um gráfico que eu considero mais interessante. Eu fiz um ajustezinho da LTA aqui de Itaú. Tá? Isso aqui é um rompimento falso, tem gap, então isso aqui pode ser enquadrado dentro de um gap de fuga, e também tem uma cara de ignição. Então, para mim, Itaú é compra pela superação dessa máxima e deve buscar os R$30 com certa facilidade. Tá? Um cenário realmente bastante interessante em Itaú. Banco do Brasil havia gerado um cenário de venda, conforme eu havia mencionado, e essa venda foi completamente estopada hoje acima dos 16,50. Tá? E também aqui a gente tem um cenário de rompimento falso, de gap de fuga, e tudo isso favorece então a movimentação altista em busca dos 18,50. Só que eu condicionaria isso, assim como em Itaú, a superação da máxima do candle de hoje. Eu, particularmente, prefiro o gráfico de Itaú. Itaú está num ponto, na minha opinião, fantástico. Tá? Outros papéis que chamam a atenção. Alpargatas. Alpargatas já haviam sinalizado um rompimento de um máximo bandeira no candle do dia 21. O papel não fluiu de imediato, bateu no topo anterior, ficou batendo na média móvel de 200 e agora dá um novo sinal de entrada com mais volume. Acho que a Alpargatas vendeu alguma das suas divisões, enfim, não importa. O que importa é que o papel está sinalizando que está deixando essa congestão para trás e pode iniciar um movimento de alta em busca da faixa aqui dos 10,60. Tá? A simetria também favorece o movimento altista, porque essa congestão parece ser isso aqui e o próximo movimento seria esse movimento mais livre. Tá? O problema é que a gente não fechou rompendo a média móvel de 200. O ideal seria que a gente tivesse fechado acima da média móvel de 200, esse seria um cenário bem mais interessante. Portanto, aqui acho que vale a pena buscar a confirmação desse rompimento pela superação da máxima. BBSE3 abriu um gap de alta, conseguiu fechar próximo da máxima, acima da média móvel de 21 períodos e com certa facilidade deve voltar à resistência aqui dos 29,30 se a máxima de hoje for superada, podendo gerar um tradezinho na ponta compradora. No mínimo a gente vai querer olhar o gráfico intradiário. Muitos papéis vão estar nesse cenário. BOVA11 também, por exemplo, que emula aí o gráfico do índice Bovespa, também sinaliza uma entrada para o gap de fuga, para uma barra de ignição, que deve trazer os preços para a faixa aqui dos 48 com certa facilidade, se houver superação da máxima de hoje. Eu vejo com bons olhos esse cenário, pode ser um trade. Seguindo na ordem alfabética, Brasil Foods foi um destaque para a sexta-feira, um destaque negativo, uma tremenda queda, que veio beliscar o suporte 59,50, 59,70 e
ficava muito propensa a repicar no pregão de hoje. A gente tinha que avaliar, né, de perto o papel do intraday, podendo gerar então operações. Mas apesar de toda a alta que a gente teve hoje no índice, Brasil Foods seguiu sendo pressionada para baixo e não gerou nada de guerrilha, nada de nada. O que o candle de hoje nos gera é o rompimento do suporte, essa zona aqui dos 59,70, 59,50, e sugere a continuidade do movimento de queda em busca do próximo suporte lá em 55,50. Tá? Não tivemos um cenário de compra day trade, a gente estava atento para isso. Pelo contrário, o papel foi perdendo essas mínimas aqui, foi sinalizando uma venda, mas também não fluiu muito para baixo, mas deve continuar sendo pressionado para baixo no próximo pregão. Tá? Então o Brasil Foods está fraca, deve buscar esse próximo suporte. E eu até mencionei que JBSS também está fraca e deve buscar o suporte aqui por volta dos 13,60, 13,50, talvez até buscando os 13,20 aqui no intraday. Nesse patamar pode gerar um bom cenário de retorno à média. BRPR3 está rompendo essa faixa de resistência por volta de 11,95, R$12, e a próxima faixa de resistência estaria lá em cima dos 14, 14,10, 14,30, só que é um rompimento que se dá um pouco esticado. Eu ficaria atento a um processo de pullback ao longo dos próximos pregões. O pregão que chamou muita atenção hoje foi BVMF. BVMF abriu um bom gap de alta, rompe a resistência, está rompendo aqui a resistência dos 12,07 até ali os 12,25. Tem ótimo volume e está com toda a cara de continuar esse movimento de alta em busca da faixa dos 13. Eu não buscaria confirmação aqui, acho que a gente pagaria muito caro para confirmar o sinal, acho muito difícil isso aqui de para trás. Para mim já é compra. O importante é trabalhar um stop idealmente aí abaixo dos 11,80. E boa parte desse movimento da BVMF tem a ver também com o da CETIP. Tá? Existem conversas aí de que as duas empresas estão negociando uma fusão ou qualquer coisa do gênero. E isso levou a essa forte movimentação, em especial na CETIP 3 subiu mais de 8%, e no fechamento consegue romper o topo de julho e agosto, se eu não me engano. É topo histórico, com certeza, é topo histórico, tremendo volume. Mas o papel não fica tão bonito aí para posicionamento. Tá? Ele ficou um pouco sobrecomprado. Eu aguardaria a formação de uma consolidação aqui para trabalhar o rompimento dessa consolidação para cima. Operar diretamente a superação na máxima é melhor do que operar a venda aqui, mas não me parece o gráfico tão convidativo para isso. CEMIG também chama atenção hoje. CEMIG, a gente acompanha de perto o rompimento do dia 20, deu um bom trade rápido de swing trade. Tá? E depois a gente estava atento a uma entrada de pullback. Só que o movimento corretivo aqui foi intenso, apesar do volume ter sido baixo, em termos dos candles foi intenso. E a gente teve, inclusive, um fechamento abaixo também no que ele rompeu, que foi um sinal muito ruim, poderia levar ao entendimento de um rompimento falso, talvez trazer o teste do 6,67, que é o fundo aqui de setembro. Então, até sexta-feira o papel não estava legal. O candle de hoje acontece, ele abre em gap de alta, superando essas máximas recentes, voltando para cima do que era a cabeça do pivô. Há um incremento do volume, apesar de não ter sido tão forte, as médias ficam todas por baixo e há espaço para o papel buscar o ponto óbvio de alvo, que é ali a faixa dos 8,20 e tantos, até 8,35. Então ficou com uma cara boa, se antes estava ruim, agora o papel, vamos dizer assim, se redimiu, e para mim seria um trade bastante interessante na superação da máxima, com o stop abaixo da mínima. Na verdade, eu trabalhei em um stop um pouco mais longo, um stop abaixo de 7,16. Embraer, papel que a gente vai acompanhando, prossegue o movimento de alta, hoje acelerou, quem entrou então aqui no processo de pullback já acumulei mais de 5% de ganho. Se consolida, na minha leitura, muito bem o rompimento do top store, da resistência dos 26,50, e no futuro, uma eventual correção de volta para esse patamar deve ser visto como oportunidade para compra. Quem também acelerou ainda mais o movimento de alta, que foi uma bela compra que a gente bateu bastante na tecla, foi a Eternit. Tá? Ela nos deu até um sinalzinho na sexta-feira de retomada do movimento de alta, mas não era um sinal forte para abrir posição, e hoje o papel fez mais de 10% de alta. Próximo alvo seria 10,75 na extensão de 1,68. Se o papel se atrever a passar disso aí, próximo alvo provável seria a faixa da média móvel de 200 lá em 2,72. Outro papel que chamou muita atenção hoje foi Eternit. Eternit apresentou absurdos 21% de alta. Claro, a maior parte disso em gap. O que explica esse movimento foi a venda
da Hipermarcas, da sua divisão de cosméticos, uma empresa francesa, enfim, isso melhorou bastante os números da Hipermarcas, o mercado ficou otimista e abriu esse tremendo gap. A gente viu um movimento interessante nos pregões em relação a hipermarcas, mas a gente não teve um argumento muito claro para a entrada aqui. A coisa que dá para perceber no mercado brasileiro, especialmente 2 anos para cá, é que esses gaps muito grandes que têm a ver com eventos corporativos estão se tornando mais comuns, o que é uma característica mais presente no mercado americano. Isso não era normal aqui no Brasil, as informações sempre vazavam e tu via esses movimentos nos preços. Tá? O que de certa maneira é positivo, tá? Mostra que as coisas estão acontecendo como tem que acontecer, tá? Mas do ponto de vista de trade deixa as coisas um pouquinho mais arriscadas. Tá? Esse gap tremendo aí de hipermarcas não gera nada, tá? Não gera nada. Vale a pena operar, seria um cenário de gap de fuga, operar uma superação da máxima do candle que só abaixo da mínima, seria a única coisa que a gente poderia fazer, mas não me parece o melhor cenário. Eu focaria operações de day trade em hipermarcas, já que ela está bastante volátil, ela pode se movimentar legal no intraday. Mas do ponto de vista de swing trade eu não faria nada. Se tivesse que fazer alguma coisa seria na ponta compradora, porque o alvo principal é o topo de junho e não foi alcançado ainda. E esse gap sugere que essa região provavelmente vai ser alcançada. A gente não sabe se o papel vai consolidar antes ou se vai direto. Klabin deu uma boa puxada, fechou na máxima, ficou com uma cara de barra de ignição, uma barra elefante parecida com o que a gente teve aqui no dia 2. A gente está próximo aqui da faixa de resistência, mas fica um gráfico convidativo e reafirma essa tendência de alta mais longa. Tá? Provavelmente o acionamento dessa barra leva ao rompimento da máxima de outubro e isso deve dar espaço para mais altas no papel. CROT 3 também retoma um movimento de alta, a gente teve esse movimento corretivo, veio testar a média móvel de 20 períodos, veio testar esse topo anterior, essa região do outro topo anterior, e com o candle de hoje, inclusive tem um gap, com uma cara de retomar um movimento de alta, superação da massa, esse candle provavelmente detona um movimento de alta em busca dos 12,90, 13 reais. Hoje o papel deu um bom day trade na ponta compradora, que aí inclusive a gente operou aqui. MRV3 nos chamou a atenção no dia 19, a gente teve um rompimento forte, podia até ser feita a leitura de um rompimento de massa bandeira. Estava um pouco esticado, mas o volume nos dava a mensagem que o rompimento era para valer. O papel não foi de imediato, realmente respirou, fez um pullback no 7,18 e agora retoma o movimento de alta, colocando no lucro quem operou na ponta compradora aqui e também dando um novo sinal de entrada, até agora fica mais claro, até um cenário de massa bandeira, gerando também um cenário de compra. A próxima faixa de resistência fica ali por volta dos 8,18. Natura, esse foi talvez o papel mais bonito do dia de hoje. Tá? A Natura desde o início do dia mostrou bastante força. A gente vinha acompanhando Natura ao longo dos últimos pregões. Estava com essa cara de ombro, cabeça a ombro invertido. Né? Tinha uma consolidação com mais de 10 candles aqui, com a média móvel de se aproximando. E hoje a gente teve realmente esse rompimento. A gente rompeu a faixa dos 24 aos 24,20 com um candle forte, bastante volume. Né? Ficou muito bonito. A gente tem a média móvel de 200 no meio do caminho para incomodar, mas acho que pode relevar completamente com esse volume e com essa formação gráfica. O alvo clássico do ombro, cabeça ombro invertido, é o topo de julho, ali por volta dos 28,90, 29 reais. Então tem uma boa compra aí em Natura, é uma alta significativa, 10%, o stop fica um pouco caro. Se houver correções trazendo os preços de volta para próximo de 24, a gente deve buscar aproveitar isso, inclusive no intraday. Tá? Esse rompimento dificilmente vai dar para trás. Pecar também chama atenção, está numa zona boa em termos de longo prazo, uma zona de suporte, e com esse candle de hoje rompe um pivôzinho de alta. Não necessariamente vai conseguir romper a resistência 59, mas provavelmente vai jogar os preços a buscar os 59, se a máxima de hoje for superada no pregão de quarta-feira. É um gráfico interessante, a gente deve acompanhar no mínimo no intraday. TBL3 rompeu forte, com uma barra elefante, rompe uma zona de resistência, só que para mim fica muito esticado. Se houvesse uma correção, mesmo no intraday buscando os 35, aí a gente poderia avaliar uma entrada, ainda de swing trade que está abaixo da mínima. Tá? Ou se o papel desenvolver um movimento coletivo ao longo de alguns pregões também pode estar valendo. Tá? Mas de qualquer forma o sinal aqui é que essa zona foi rompida os 35,
e o papel deve buscar agora os 37,60, 37,65. VIX24 consegue romper uma congestão, faz também aqui um pivô de alta, um pivô complexo que contrai antes, depois rompe. Também tem um gap de fuga, a gente sabe que o setor de telecomunicações está meio mexido, ela está tendo bons movimentos e isso favorece V24 nesse complemento altista. O próximo alvo seria essa zona entre 45 na média móvel de 200 e esses topos que a gente tem ali por volta dos 45,50. Então é um papel que chama atenção. E por fim, VEG, que ficou feia num prazo maior. No curto prazo agora sinaliza a possibilidade de alguma recuperação. O papel se afastou da média móvel de 20 períodos, montou um martelo com bom volume, o martelo está praticamente todo fora da banda de Bollinger, e apesar de não parecer tão distante assim da média móvel de 20 períodos, tem um índice de afastamento de quase 50%. Então seria possível operar na ponta compradora na superação da máxima desse martelo, mas na minha opinião, esse trade de retorno à média é talvez um dos trades menos interessantes dessa lista inteira aí de trades que eu passei para vocês. Tá? Então eu prefiro muito mais uma Natura, prefiro muito mais uma BVMF, uma Alpa 4 na ponta compradora, certo? Todos esses papéis que estão mais interessantes constam na lista ali na página do Farol. Pessoal, já são 26 minutos de transmissão, de gravação, eu não quero me alongar, eu vou finalizando por aqui porque os papéis mais interessantes em swing trade foram comentados, eu deixo day trade fora no dia de hoje. Ok? Grande abraço, até amanhã.